Certo fazendeiro tinha uma ovelha chamada Dolly. Tá bom, vai, eu escolhi esse nome de propósito. Um belo dia, Dolly decidiu sair da fazenda, a caminhar, e acabou caindo em uma poça de lama. O fazendeiro, indo atrás dela, acabou encontrando-a completamente imunda. Ao vê-la, ele logo a reconheceu e a levou de volta para a fazenda para cuidar dela. E o interessante disso tudo é que o fazendeiro, ao encontrá-la, não a confundiu com um porco, mesmo estando suja. E ainda, o fazendeiro a reconheceu como sendo sua própria ovelha. Meu querido amigo, minha querida amiga, o fato de você se sujar com algum ato ou pecado não tira o seu valor de diante de Deus, muito menos o torna irreconhecível, a ponto dele te ignorar ou ainda te abandonar. Mas aí você pode me dizer, evangelista Cláudio, é que você não sabe quantas vezes eu caí, principalmente em pecados sexuais. Saiba que Deus não te amará mais por você pecar menos, e nem deixará de te amar por você pecar mais. Os nossos pecados, eles não funcionam como um botão de volume de um rádio em que eu posso ajustar o tamanho do amor de Deus de acordo com a proporção dos meus atos, de acordo com a quantidade dos meus pecados. Paulo, em Romanos, no capítulo de número 8, o verso de número 38 e o verso de número 39, escreveu dizendo que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É claro que eu não quero com isso banalizar o pecado e dizer que o amor de Cristo encobre tudo, então podemos continuar do jeito que nós queremos. Não. Na verdade, nós precisamos ainda continuar lutando, continuar repugnando tudo isso. Certa feita, Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Então Jesus falou para ele, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É lógico que aqui não se trata de matemática. Jesus não estava dizendo para Pedro que ele deveria perdoar por 490 vezes. Mas o que Jesus estava querendo deixar claro é que não há um limite para perdão. Então eu te pergunto, quantas vezes você já pecou? Quantas vezes você caiu neste mesmo ato? Quantas vezes você pecou e quantas vezes você pediu perdão? Quantas vezes você caiu, se arrependeu, se levantou e pecou de novo? Quantas vezes veio aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de tristeza, se sentindo sujo, se sentindo repugnante? E a pergunta que não quer calar nessa hora é: o que eu devo fazer afinal? Certa feita, Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro, olhando para aquela situação e obviamente conhecendo a sua própria cultura, sabia que quem fazia isso era um escravo. Pedro então negou, falou: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus falou para Pedro, deixando para ele bem claro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Nos tempos bíblicos, na cultura da época, era normal uma pessoa chegar a uma residência e chegar com os pés sujos, imundos mesmo ali das ruas. Então tinha ali um escravo, alguém incumbido de lavar o pé dos visitantes, lavar o pé das pessoas literalmente. O que Pedro estava presenciando era algo comum ali no seu dia a dia, na sua cultura, era o que Jesus estava a fazer. E Cristo Jesus, ele nos convida a estar na sua presença. E é normal nós nos achegarmos a ele com impurezas de fora, com impurezas do mundo. E então Cristo, ele se propõe a nos lavar, a tirar de nós toda a impureza. Só que Jesus, ele não lava com água, mas sim com seu precioso sangue, vertido por nós, por mim, por você, ali na cruz do Calvário. O salmista Davi, no Salmos de número 51, verso de número 10, escreveu dizendo: Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Davi tinha acabado de pecar contra Deus, ele tinha cometido adultério e tinha assassinado um homem. Mas Davi, ele estava se sentindo tão pesado, tão mal por conta dos seus atos, por conta de seu pecado, que quando ele compõe este salmo, no verso de número 10, quando ele usa a palavra criar ali, este verbo em hebraico, ele usa o verbo bara, porque ele queria um outro coração. Davi poderia ter utilizado o verbo yatzar,
que seria pegar aquele coração que ele já tinha e transformar, dar uma limpeza nele, mas não era isso que Davi queria. Porque a palavra bara, o verbo bara, seria criar do nada, significa criar do nada, e não reformar, reestruturar ou ainda limpar, pegar algo que já foi criado e apenas passar um pano. Não era isso que Davi queria. Davi queria de fato um coração novo, por conta da sua dor, por conta do pecado. Ele estava tão triste, tão mal, repugnando tanto aquilo, a ponto dele falar com Deus de forma indireta: Deus, eu não quero que o Senhor transforme o meu interior, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero que o Senhor me dê um coração novo. Então crie em mim, bara, um coração puro e renove em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então, quando você se sentir tentado a clicar em uma determinada imagem ou consumir algum conteúdo que te faça pecar, sendo sexual ou não, lembre-se de que essa não é a vida que Deus escolheu para você e que Ele de fato ama a obediência. Mas se mesmo assim você cair, lembre-se que o cair é do homem, mas o levantar, ele vem da parte de Deus. Poxa, se um ser humano ele deve perdoar o seu próximo de modo infinito, muito mais Deus te perdoará quantas vezes for necessário, quantas vezes você cair e se arrepender de fato, de coração. Então levante a cabeça, se coloque na presença de Deus, arrependa-se de coração e o Senhor Deus, Ele vai te fortalecer a cada dia mais. Deus não está nem um pouco preocupado com este ciclo, quantas vezes isso irá ocorrer, porque Ele te ama infinitamente e de forma incondicional. O amor de Deus, ele é absoluto e ele não vai ser ajustado de acordo com a quantidade de seus pecados. Paulo disse que Cristo Jesus morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores, e ele não se arrependeu de ter morrido por você naquela cruz. E eu gostaria muito de te ver aqui em mais vídeos. Então se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E deixe o seu comentário também, e não se esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas e mais pessoas venham também ser tocadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente, te fortaleça cada dia mais.